Bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 20 de maio de 2021. Hoje é uma quinta-feira. Quinta-feira, o dia que o Senhor preparou, já concretizou, já estabeleceu, já manifestou sobre a tua vida, tua casa, tua família, suas palavras, suas promessas, aquilo que Ele estabeleceu antes que todos esses dias existissem, antes que fôssemos uma massa sem forma, como diz lá no Salmo 139, o Senhor já havia escrito todos os nossos dias, e esse dia não é diferente. Por isso que a glória, o poder, o mover, a presença e a plenitude do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus queridos, em nome de Jesus. Bom dia, porque se o Senhor é conosco, quem será contra nós? Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Glória a Deus. Estamos lendo a palavra do Senhor todos os dias, um pequeno trecho da palavra, de maneira linear. Já estamos no livro de Mateus já há algum tempo, estamos indo para o capítulo 21 de Mateus, Dos 28 capítulos, já estamos no capítulo 21. E esse capítulo inicia uma nova etapa na vida de Jesus, e eu quero pontuar bastante esse período, porque é o período mais falado de todos os evangelhos, Tanto de Marcos, como de Lucas, como de João e também de Mateus, que são os últimos 5 dias. Um terço de cada livro dos evangelhos, os 4 evangelhos, ou seja, um terço dos 4 evangelhos, seja Mateus, Marcos, Lucas ou João, fala exatamente desses 5 dias. É a chegada de Jesus em Jerusalém até a sua morte na cruz do Calvário. Então, é exatamente esse momento que nós vamos entrar. Então, nós estamos lendo o livro de Mateus de maneira linear, todo dia uma carreirinha, um pequeno trecho, e a gente está lendo a cada dia, A teologia chama isso de leitura sistemática. Então nós estamos lendo, colocando diante do Senhor, isso é uma grande bênção em nome de Jesus. Então Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21 é o desembocar da última parte do ministério de Jesus. A gente poderia dizer que é o ápice do ministério de Jesus, É a partir de Mateus 21. Só para você ter uma ideia, quando você vai lá para o livro de Marcos, Marcos começa essa passagem do capítulo 11 até o capítulo 15, Ou seja, para você ter uma ideia, Marcos tem 16 capítulos, Então você tem do 11 ao 15 somente falando exatamente dessa semana. E assim no livro de João e assim também no livro de Lucas. Então isso é para nós muito importante, porque fala do ápice, de todo o ministério de Jesus, de tudo aquilo que o Senhor havia projetado, planificado, planejado, através dos profetas e tudo. E para você ter uma ideia, é tão importante que Mateus pontua com a chegada em Jerusalém. Porque com a chegada em Jerusalém é que desemboca, é que inaugura essa última etapa do ministério de Jesus, é o que a gente vai pensar a respeito, Então, abra lá comigo a palavra do Senhor em Mateus capítulo 21. Olha, um dos textos mais bonitos, mais preciosos da palavra de Deus. Finalmente, de maneira maravilhosa, o Senhor Jesus chega naquele lugar. Obviamente ele sabia que, chegando nesse lugar, ele não sairia mais vivo dali. Claro que eu estou dizendo vivo de maneira humana, Ele não sairia mais vivo. Claro que ele saiu ressurreto, mas ele haveria de ser morto, haveria de ser entregue, haveria de sofrer em nome do propósito do Pai. Michael W. Smith, um grande homem de louvor americano, ele chama, em uma das suas músicas mais bonitas, pelo menos aquela que eu entendo como sendo a mais bonita, ele fala que é a obstinada vontade dele. Por quê? Porque Jesus estava obstinado por esse momento, por essa situação toda. Ainda que aos nossos olhos humanos Jesus padeceria,
né? E padeceu, e sofreria, e sofreu, e morreria, e morreu, mas isso não significa que ele não soubesse de tudo isso. Haja vista o que nós já lemos lá em Mateus capítulo 20, né? Que Jesus, inclusive, mais uma vez, ele fala a respeito da sua morte, do seu sacrifício, que ele seria entregue pelos religiosos da época. Então está tudo aqui convergindo para esse momento. O mundo espiritual está em polvorosa. As circunstâncias estão todas elas contribuindo para que Jesus seja morto. E os discípulos, com certeza, estão percebendo esse movimento. Eles não entendem, eles não estão entendendo de uma maneira lógica, humana, racional, o que está por acontecer e o que já está acontecendo. Mas veja o que significa tudo isso. Então, Mateus, capítulo 21, do versículo 1 em diante, diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí, ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito com Jesus, como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumento e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Puxa vida, um momento histórico que todas as profecias, todos os profetas, né? Então vamos lá, só para a gente lembrar, né? Que são 39 livros do Antigo Testamento, né? Da Torá, como os judeus messiânicos e também os judeus falam, da Torá, né? Então são 17 livros históricos, depois 5 livros poéticos, depois 5 livros dos profetas maiores e depois 12 livros dos profetas menores. 39 no total. Eles desembocam exatamente nesse momento. O momento do ápice do ministério terreno de Jesus Cristo. O cumprimento das palavras, o cumprimento das profecias, os livros poéticos falando a respeito, no livro de Jó, no livro dos Salmos, no livro de Eclesiastes, no livro de Provérbios, dos cantares, Cântico dos Cânticos de Salomão, pontua muito bem esse momento. A noiva se abrindo para receber o noivo. Então, toda essa história maravilhosa está nesse momento crucial, nesse momento, eu diria, aos olhos espirituais, nevrálgico, né? Exatamente por aquilo que aconteceria e já estava por acontecer nesse momento, e Jesus está ali. Agora, eu quero pensar com você um pouquinho antes. Lembra que eu sempre falo para você? Quando a gente vai entrar em algo muito especial e muito importante, a gente precisa saber da origem de tudo. E a origem de tudo, é claro, não poderia ser diferente nesse momento, é no livro de Gênesis. E por que eu quero ler o livro de Gênesis a respeito?
exatamente até por aquilo que está acontecendo nesses conflitos, né? Hamas, Israel, essas coisas que a gente está ouvindo nos noticiários. E por incrível que pareça, quando eu ouço, né? E nós como servos de Deus, eu sempre defendo que a gente precisa saber de tudo, né? Um homem de Deus, ele pode não ser especialista em todas as coisas, mas pelo menos ele tem que ter um profundo conhecimento na maioria das coisas. E quando você ouve o Hamas e tudo isso que está acontecendo, e a opinião mundial está contra Israel, né? Porque a opinião mundial, principalmente isso que eu chamo de essa cosmocracia, lembra que eu já falei? A filosofia aí mais moderna chama de cosmocracia. É quando o ambiente ele tem que ser exatamente pautado sobre a cartilha de mundo, né? Então essa cosmocracia está como que meio pressionando Israel através dos Estados Unidos, da Inglaterra, por causa desses conflitos que está acontecendo. Mas vamos lá, vamos pensar a respeito, né? Eu queria que você se desarmasse um pouquinho só para você pensar. Aí você vai falar, mas o que tem a ver isso com Jerusalém? Tem tudo a ver. Mas só para a gente lembrar o que está acontecendo agora, nesse momento. Os árabes, mais especificamente no grupo Hamas e aqueles grupos terroristas árabes, né? E, entre aspas, defendendo uma bandeira religiosa muçulmana, estão aí jogando bombas e tal, provocando os judeus. Por que provocando? Porque eles sabem que os judeus, eles têm um acordo entre eles, que eles não jogam bombas em civis. Então o que esses grupos fazem? Esses grupos pegam as suas comunidades, tira das comunidades algumas mulheres e crianças, né, principalmente mulheres e crianças, sequestram os homens e fala assim, vocês vão ficar aqui. E aí fala para as mulheres e crianças, se vocês não fizerem o que nós estamos mandando, os pais e os maridos de vocês vão morrer. E aí colocam eles exatamente como se fossem muros humanos, né, trincheiras humanas, e colocam em lugares estratégicos onde está o estoque, né, o almoxarifado de bombas, de armas e também dos grandes líderes desses grupos terroristas. E deixam lá. Porque o que eles querem com isso? Eles querem que Israel bombardeie aquele lugar. Eles querem. Por que eles querem e eles provocam para Israel bombardear? Porque eles sabem que Israel não bombardeia civis. É uma prática dos judeus de séculos. Eles não mandam bomba para civis, mesmo civis sendo inimigos. É uma prática deles, da moral deles. Mas o que acontece? Eles, sabedores disso, eles provocam Israel para que Israel faça isso, porque eles trabalham em cima da dignidade do israelense. E eles trabalhando em cima da dignidade dos israelenses, o que um grupo terrorista quer? O grupo terrorista quer holofote, quer noticiário. E aí eles provocam os israelenses exatamente para isso, né? Para que eles bombardeiem lugares onde tem civis, esses civis são sequestrados, não estão de vontade própria, eles estão ali obrigados a estarem, porque uma parte de seus familiares estão do outro lado sequestrados também, com o revólver apontado para a cabeça, né? Porque a maioria desses países, presta atenção, Israel é o único país genuinamente democrático em toda a região. Todos os outros países ao redor não são democráticos, são ditaduras, né? São grupos monoteístas em que confundem a religião com a política, com o governo.
né? Então, esses grupos, eles são déspotas, são cruéis, vez por outra cometem aí atrocidades em nome de uma religião, em nome de uma entidade, em nome de um Deus, né? E aí a comunidade internacional fica a favor desses países que são ditatoriais, são déspotas, são cruéis, não têm liberdade, oprimem o povo, né? Afligem o povo, fazem o povo morrer. Eles não, mas fazem o povo morrer em nome deles, em nome do Deus deles. Eles não morrem, porque geralmente eles estão protegidos. E aí, os grupos e a comunidade internacional ficam a favor deles contra Israel. Israel fica numa saia justa, porque é o único país genuinamente democrático de toda a região, um país completamente diferente, com uma cultura completamente diferente e ainda, né, temente a Deus. Então, você tem essa cultura, você tem esse movimento. Por que é bom a gente saber? Porque às vezes a gente percebe nos noticiários uma certa cosmocracia em relação até às próprias notícias, né? E nós, como servos de Deus, temos que ponderar todas as coisas. Porque o homem de Deus, diz a Bíblia, discerne todas as coisas, mas de ninguém é discernido. Então, quando a gente vai para Jesus em Jerusalém, aliás, a questão da tomada da terra de Jerusalém, Israel e tudo isso, tem exatamente essa mesma origem de opinião. Por quê? Vamos lá, vamos para a origem, vamos para o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 14, versículo 18 diz o seguinte: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. Então, a primeira vez que tem, né, a região, né, o território de Jerusalém, que não se chamava Jerusalém nesse momento, né? A primeira vez que o povo de Deus tem contato com essa terra de maneira, eu poderia chamar de um contato oficial, né? Um contato completamente espiritual também. Abrão, agora Abrão. O que quer dizer Abraão ou Abrão? Ab, né? Ab significa pai, né? E às vezes você andando por Israel, você vê as crianças chamarem o pai, né? Assim, Abba, ou seja, paizinho, né? Como Paulo fala, Abba, pai, paizinho, chamando o pai, Deus Todo-Poderoso, carinhosamente de paizinho. Então, vem de pai. Povo. Pai de um povo. Abrão. Tá? Agora, Abraão ou Abram significa o quê? Significa pai de um grande povo, de um poderoso povo, de um povo completamente multiplicado. É claro que na nossa tradução chama pai de muitas nações. Tá correto? Tá correto. Mas se você vai na essência, é pai de um povo só. E é aquilo que eu sempre falo, né? Se nós só na nossa geração reuníssemos todos aqueles, homens e mulheres no mundo inteiro, que se dizem herdeiros de Abraão, você reúne as três religiões monoteístas, né? A religião judaica, a religião cristã e a religião muçulmana. Se você reunir só as três religiões e pedir para todos que aqueles, claro, hipoteticamente, né? Todos aqueles que se dizem filhos de Abraão se reunirem numa praça, hoje, só na nossa geração, daria 3 bilhões
e 200, 300 milhões de pessoas no mundo inteiro. Então, hoje, só na nossa geração, daria praticamente a metade de toda a população mundial. Para você ter uma ideia, quem é esse homem? E o que aconteceu através e por causa dele, como servo do Senhor. Então, Abraão se encontra com Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Melquisedeque era o rei de Salém. E quem era Salém? Salém era uma cidade, né? Mais tarde se chamará Jerusalém. Mas Salém, naquele momento, era a cidade chamada Cidade Luz, onde havia um rei que também era sacerdote, chamado Melquisedeque. Então, era só Abraão monoteísta? Naquele momento, naquela geração, naquele tempo? Possivelmente não. Mas haviam poucas pessoas, entre elas esse rei dessa região, dessa cidade chamada Salém. Agora eu vou falar para você o dado mais, eu diria, dentro desses noticiários que a gente tem ouvido hoje, eu quero dizer uma coisa para você. Abraão comprou aquelas terras. Isaac também comprou uma parte daquelas terras. E Jacó também comprou outra parte. Então, quando 430 anos mais tarde, Moisés vai com o povo àquela região, tomar posse de uma terra que os patriarcas já haviam comprado, haviam adquirido. Então não é pura e simplesmente o povo judeu hoje em dia, né? O povo judeu está ali tomando uma terra, está brigando com os árabes. Se você vai na origem, vou falar de novo. Se você vai na origem, você percebe que aquelas terras haviam sido compradas. E Abraão aqui está adquirindo uma boa parte da terra, e Melquisedeque identifica Abraão como também um adorador de um só Deus, monoteísta, como também é Melquisedeque. Existem situações, circunstâncias espirituais sobre os sacerdotes de Melquisedeque? Existe, mas isso aí a gente deixa para um outro momento, não é esse fórum de discussão. Mas você percebe o quê? Que Abraão vai até Melquisedeque, Melquisedeque se encontra com Abraão, percebe que Abraão é servidor, é um servo, né, de um só Deus, e aí Melquisedeque diz assim, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Abrão tinha acabado de vir de uma empreitada que ele derrotou todos os povos e reis e exércitos dos filisteus para tomar a Ló de volta, porque Ló havia sido sequestrado. Exatamente o que esse povo até os dias de hoje faz ainda, não o povo inteiro, mas alguns representantes desse povo faz, né? É sequestrar uma família para adquirir algo dos outros, que é o que esse povo fez no tempo lá de Abrão. Sequestraram Ló e a sua família e os seus bens. E Abrão foi até lá socorrer, de derrotar esses reis, e agora Melquisedeque está pontuando que Abrão fez isso por causa da interferência do Deus Altíssimo. Então, o que Abrão faz? E aqui, aquilo que eu sempre falo para você, a respeito da ceia e a respeito do dízimo e da oferta. Antes da lei, já era uma prática dos patriarcas. Eles pontuavam, né, o que significava profeticamente a ceia do Senhor, o pão e o vinho. E ao mesmo tempo, Abrão reconhece Melquisedeque, que ele não era apenas tão somente o rei de uma terra, mas ele também era um sacerdote do Deus Altíssimo. E ele oferece a Melquisedeque o quê? O dízimo,
o seu dízimo, né? Das suas batalhas, das suas conquistas e também da compra daquela região. E ele oferece a 10ª parte àquele sacerdote. E aquele sacerdote não faz por menos. Oferece a comunhão na pessoa do Deus Altíssimo. E aí ele entrega do pão e do vinho para celebrarem, cearem aquele momento, um momento físico, um momento político, mas principalmente um momento espiritual, um momento de comunhão entre aquele sacerdote e Abraão. Tudo isso na terra de Salém, na cidade chamada Luz. Melquisedeque, rei de Salém, que significa o rei da paz, mas também o rei de justiça. Glória a Deus. Mas eu quero ir para uma outra passagem, né? E a gente está falando sobre Jerusalém, a gente está indo para a origem. Gênesis capítulo 28, versículo 10 diz assim: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã, tendo chegado a certo lugar. Ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, ou seja, Salém. Olha como a palavra de Deus é perfeita. Ninguém está roubando nada de ninguém. A impressão que eu tenho quando eu ouço algumas notícias é que essa terra está sendo roubada e que os israelenses estão tomando para si algo que não lhes pertence, e não é verdade. Está escrito aqui. Aí você vai falar: mas os tempos são outros. Olha, desculpe, mas nós servimos um Deus que é eterno. E o Deus que é eterno, na sua aliança, a sua aliança não passa. Não passa. Ela não perde a validade, ela não fica caduca, né? Ela não tem carência, ela permanece para sempre. E é exatamente o que acontece aqui. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Mais uma vez, você percebe na figura agora do Jacó, mas na figura dos patriarcas, o que significava aquela terra. E só para terminar, né, existe um ditado lá no hebraico, até os dias de hoje, que é assim: Lech Lechá. E o que significa Lech Lechá? Significa: vá nessa tua força, vá nessa tua convicção, Lech Lechá.
Vá nessa tua empreitada. Vá conforme aquilo que você propôs no teu coração. É exatamente o mesmo sentimento que Jesus agora entra naquele lugar. É claro que eu poderia falar sobre Josué quando chegou naquele lugar, depois, mais tarde, falar sobre Davi, 1000 anos antes de Jesus, também convicto, entrava com a arca, né? Com a arca da aliança ali, Lech Lechá. Então, até os dias de hoje, eles falam ainda naquela terra, Lech Lechá. Vá nessa tua força, vá nessa tua convicção, vá sem duvidar, vá sem pestanejar, vá nessa tua empreitada. O Senhor é contigo. É por isso que eu falei para você ontem, que quando Jesus estava indo, os discípulos estavam meio, né, indecisos, oscilantes, meio volúveis, querendo achar que Jesus estaria indo tomar posse do trono, do seu real poder, e estava indo ali, porque eles viam em Jesus exatamente esse sentimento, Lech Lechá. Vá nessa tua força, vá nessa tua convicção, vá por si só, porque o Senhor é contigo, Lech Lechá. Glória a Deus, essa é a palavra do Senhor. Mais uma vez nós vamos orar, colocar diante do altar do Senhor tudo isso que nós estamos falando. Amanhã eu falo mais. É uma história maravilhosa, poderosa, especial. Meu Deus, como Deus é tão sábio, é tão poderosamente detalhista, harmônico, né? Que não está violentando ninguém, que não está tomando posse de nada que não tenha sido de antemão, né? Preparado, preservado, trabalhado pelo próprio Senhor. E Abraão, Isaac e Jacó adquiriram aquele lugar. Aquele lugar tem um dono, como todos os lugares têm dono, né? E o dono, o proprietário de todas as coisas se chama Deus. É exatamente o que o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, fala, né? O sacerdote que era sacerdote do Deus Altíssimo, rei e sacerdote. Também, né? Ele diz que o Senhor é o Senhor de toda a terra e de todo o céu. Mas que havia, com certeza, uma convicção. E quando Jesus, deixa eu fazer a conta, quantos anos mais tarde? Mais ou menos 4.000 anos mais tarde, Jesus, de 3.800 a 4.000 anos mais tarde, estava entrando naquele lugar. Ele estava entrando, representando, né, geracionalmente falando, a Abraão, a Isaac e Jacó, tomando mais uma vez posse de um lugar que havia sido adquirido, comprado, e ele estava ali como representante davídico, real, para ser entronizado ali. Agora, segundo a descendência, ou como alguns dizem, né, segundo a ordem de Melquisedeque, o sacerdote que também é rei, e é rei e sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque, o rei de paz, mas também o rei de justiça. A ele todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos colocar tudo isso diante do Senhor, em nome de Jesus. Estamos orando pelas famílias, minha tia Rosália que está aqui, Bispo Antônio que está aqui, mas também está aqui. Hoje o Bispo Antônio está aqui comigo. Bispo Antônio, pastor José Pinheiro também está aqui comigo, e nós que estamos aqui juntos em comunhão, nessa conexão, né? Ainda que à distância, mas próximos,
próximos na nossa comunhão, na nossa vontade, convicção de servir ao Senhor em espírito e em verdade, orando pela nossa casa, pelos nossos familiares, pelos nossos queridos, você que tem aí simbolicamente o nome dos teus queridos, como eu também tenho aqui, né, também no celular, e orando e clamando em nome de Jesus. Eu estou clamando pela vida do Maurício, né, Bispo Antônio, que está na UTI, e nós estamos orando por causa da Covid-19, já perdeu alguns dias atrás o seu pai, né? A senhora, sua mãe, está assim, muito triste, muito aflita, e nós estamos orando por essa família, para que o Senhor console, assim como também pela Elizabeth, que perdeu seu esposo também, o pastor Paulinho nesses dias, né? E perdeu para a Covid-19 também, e também pedindo pela Tati, os seus familiares que perderam também, a dona Maria Helena, passando pela Covid-19 também. Então, nós estamos orando e colocando tudo diante do Senhor. Minha tia Rosália, minha tia Alzira que estão aqui, orando pelo meu primo Alexandre, por todos os nossos tios, primos, avós, netos, filhos, genros, noras, nossos familiares, nossos queridos, Eva e Carlos, João, e também Roseli e Ângela, e também a Márcia, o Fábio, familiares, todos colocados diante do Senhor, Bispo Antônio também, sua família, Suzy, Priscila, em nome de Jesus, seu Mauro, sua esposa, o filho Gabriel e todos os filhos e netos, a presença, o poder, o mover do Senhor sobre todos, meus pais, o seu João, dona Dária, seu Toninho, dona Nadir, também estamos orando e clamando por cada um, o Walter e a Raquel, a Kátia e a Sueli Felintro e a Elô, o Wesley, filhos, a presença, o poder, o mover do Senhor, em nome de Jesus. Uma grande bênção em comunhão, vamos buscar no altar do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te engrandecemos pela tua palavra, ela é tão poderosa, ela responde tantas coisas, às vezes até mesmo responde às situações e dúvidas que as pessoas têm sobre Israel, esses países árabes, todo esse confronto, esse conflito que está acontecendo de uma maneira muito ruim, muito difícil, mas nós colocamos tudo diante do teu altar. Move-te do céu, Senhor, move-te dos céus. A tua palavra fala que nós devemos orar pela paz de Jerusalém, e nós te clamamos, derrama-te com a tua paz em Jerusalém, Israel, toda aquela região, vem com a tua graça, com o teu mover, com a plenitude do teu Santo Espírito, que concilia, que reconcilia, que cura, que restaura, que perdoa, em nome de Jesus, derrama-te, ó Deus, sobre aquele lugar, cobre com teu sangue, ordena os teus anjos, tem misericórdia daquele lugar, em nome de Jesus. Também te clamamos, ó Deus, pela tua palavra no nosso coração, para que a tua palavra transcenda, ó Deus, o didático, o pedagógico, o teológico, o teórico, e possa invadir espiritualmente o nosso coração, a nossa vida, ó Deus, e sermos alimentados, sermos capacitados pelo Senhor, em nome de Jesus. Derrama-te, ó Deus, derrama-te com teu poder, com teu mover, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Cura-nos no nosso corpo, esses nossos irmãos que estão passando pela Covid-19, Senhor, tem misericórdia, toca, visita, cura, como o Senhor está visitando o Maurício e tantos outros, ó Deus, derrama-te com teu poder, move-te com a tua saúde, move-te com a tua ressurreição, tocando, ó Deus, sangue, órgãos, vasos, em nome de Jesus, artérias, veias, coração, ó Deus de poder, fígado, rins, recebam a vida, pâncreas, ouvidos, olhos, tireoide, recebam a cura, a saúde do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós te clamamos pelo nosso país, pelo nosso Brasil, pelo nosso povo, tem misericórdia. O nosso povo sofre a cada dia. Ó Deus, uma terra tão rica, tão maravilhosa, e ao mesmo tempo, ó Deus, vivendo essa situação de destruição, de pandemia,
de questionamentos, de guerra de narrativas, de conflitos. Ó Deus, gestores públicos que não têm, ó Deus, qualquer capacidade de fazer aquilo para o qual ele se propõe. Mas o Senhor, ó Deus, nós te pedimos, tem misericórdia, perdoa-nos no nosso pecado como povo, como igreja, perdoa-nos, ó Deus, na nossa transgressão, na nossa iniquidade, derrama-te com a tua libertação, a tua cura, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Apazigua o nosso coração, derrama-te com a tua mansidão, com a tua paz, consola-nos nas nossas famílias enlutadas, desesperadas, impotentes, ó Deus, terrivelmente afetadas pela pandemia. Senhor, tem misericórdia da nossa terra, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. E para nós, ó Deus, as nossas famílias, os nossos queridos, nós tenhamos uma quinta-feira maravilhosa, uma quinta-feira que o Senhor tem preparado, uma quinta-feira que o Senhor tem estabelecido para que nós possamos viver aquilo que é bom, perfeito e agradável. Por isso, vem sobre nós, por onde formos, na nossa prosperidade, no nosso sucesso, nossas tarefas, nosso trabalho. Abençoa-nos como servos teus, como povo, como famílias benditas, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus queridos, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Amém? Glória a Deus, uma quinta-feira maravilhosa. Amanhã estaremos de volta a partir das 10 horas, falando um pouquinho mais, né, sobre a palavra de Deus, pensando a respeito. É uma grande bênção. Deus abençoe. Um beijo para você. Quinta-feira de poder, hein? Beijo. Fique na paz. Tchau, tchau.